Quarta-feira, 11 de dezembro de 2024, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as informações que mexeram com as cotações. Veja os destaques do dia. Boi China perde ágio e é negociado pelo mesmo preço do boi comum. Alta do petróleo puxa açúcar no mercado em Nova York. Café em Nova York despenca mais de 1.000 pontos em dia de realização de lucros e novos dados sobre a safra brasileira. Milho na B3 sobe mais um pouco e estimula nova rodada de negócios para a safrinha. E a soja também sobe em Chicago, mas viés ainda é negativo para os preços. E o mercado do boi gordo abriu mais um dia com queda nas cotações, de acordo com a Scott Consultoria, recuos de R$ 5,00 por arroba em todas as categorias e um agravante, o boi China, que tinha um ágio de R$ 10,00 em relação ao boi comum, acabou perdendo esse ágio e, portanto, os negócios em São Paulo têm como referência a Praça de Barretos com R$ 317,00 por arroba. Vamos acompanhar então as cotações no mercado físico levantado pela Scott Consultoria. Citei Barretos, R$ 317,00, Triângulo Mineiro 312, Goiânia R$ 302,00. Todos esses mercados com queda nas cotações. E a jornalista Letícia Guimarães conversou hoje com o João Otávio Figueiredo, head de pecuária da Datagro, sobre o mercado do boi para 2025. Segundo ele, até o momento as demandas, tanto nas exportações quanto no mercado interno, têm sido fundamentais para dar sustentação aí para os preços. Mas será que a gente pode contar com essa demanda aquecida para o ano que vem, e principalmente no começo do ano? Veja um trechinho da entrevista dele à Letícia Guimarães. A demanda do mercado interno foi uma protagonista importante da alta do preço do boi esse ano. A gente viu muito frigorífico no mercado interno que não conseguia competir tanto com as exportações aí ao longo de 21, 22. A gente vê que esses frigoríficos aí conseguiram competir, né? Ele tem operações menores, um custo menor de uma indústria grande, e eles foram o primeiro a pagar 300 no boi aqui em São Paulo, principalmente. Então, a gente vê que o mercado interno está bastante aquecido. A carne no atacado chegou a níveis recordes também, a 22, R$ 23 o quilo no atacado, nunca tinha sido visto isso. E peculiar é que o mercado interno está consumindo bastante, né? A gente tem aí um fator macroeconômico muito importante, que a gente está no menor desemprego desde 2012. Em termos de renda, a população também está mais abastecida que outros anos, então, mesmo com a alta tão expressiva do boi, o consumo se manteve aquecido. Agora, entrando na exportação, que é outro fator também que deu sustentação para que os preços chegarem ao patamar que chegaram, o mercado de exportação já exportou 22% a mais que o ano passado. A gente está embarcando bastante carne. Outubro foi o mês recorde de série histórica, mais de 300 mil toneladas no único mês, das quais 160 mil foram para a China. Então, o que o mercado tem experimentado nesse momento, que o chinês pode ter antecipado boa parte dessas compras esse ano, né? O segundo semestre, sazonalmente, é sempre mais aquecido para exportação. Então, a gente vê que outubro foi muito aquecido, novembro sentiu um pouco, e dezembro as notícias não estão tão construtivas, principalmente no mercado chinês, que chegou aí a pagar 5,6, 5,7 dólares o quilo, já estão falando de 4,7, 4,8. Então, isso foi um dos elementos que permitiram que o pessoal já tivesse recuperação de preço. O atacado chegou no patamar nunca experimentado, então o consumo no mercado interno começa a sentir, e a exportação, depois de tantos embarques, a gente começa a ver que começa a esfriar um pouquinho para esse final de ano, mas a gente também tem as análises positivas do início do ano que vem, né? Que tem a cota de exportação dos Estados Unidos, já está totalmente preenchida. Então, o mercado está entendendo esse movimento de tanta oferta e como é que as demandas vão se comportar com um boi mais caro 350. O mercado interno sentiu um pouco já, notícias que o consumo no varejo começa a patinar, a gente começa a ver migração para outras proteínas, né? Porque no atacado, o boi subiu 44% esse ano, o suíno subiu 20%. E frango subiu 16. Então, naturalmente, outras proteínas, até ovos, né, que subiu 20, começa a reagir agora e tem um espaço para ganhar alta, né? Então, no final de ano, esse consumo deve aquecer um pouco mais e o mercado interno se questiona até onde o mercado interno consegue absorver esse boi um pouco mais caro. Nesse momento, a gente está suportando bem. Situação de renda muito boa, como eu falei, tem aí 13º, tem final de ano, né, que aquece mais as compras, mas é um ponto de atenção que a gente já começa a ligar para o ano que vem, né? Janeiro, sazonalmente, tem uma queda de consumo no mercado interno, férias escolares, IPVA, IPTU, os impostos de início de ano, né? Então isso deve sentir um pouco. E vamos experimentar como é que vai ser o comportamento do mercado internacional.
para o ano que vem, que o Brasil, numa situação que a gente está enxergando de escassez de oferta bovina global, o Brasil é muito bem posicionado e esse elemento, o dólar, também é um fator muito importante na conta agora, né? O dólar, da maneira que está, deixa a nossa carne muito competitiva lá fora. E os números de confinamento no Brasil começam a aparecer. O fechamento do mercado mostra que houve um incremento de 11% em relação ao ano passado, pelo menos esse é o número do censo da DSM Firmenich, divulgado recentemente. De acordo com a DSM, são 7.960.000 cabeças confinadas em 2024. Segundo esse mesmo levantamento, Mato Grosso está na liderança aí em volume de animais confinados, 1,7 milhão de animais, seguidos por São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Nesse caso aí, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais fecharam o ano com 800 mil cabeças confinadas. A diferença é que em Minas Gerais esse número aumentou em relação ao ano passado e no Mato Grosso do Sul acabou reduzindo. E depois de sessões positivas para o boi gordo na B3, os negócios encerraram em queda nesta quarta-feira, devolvendo, portanto, parte dos ganhos. A gente olhando nos primeiros vencimentos, queda de 1,1% no dezembro, a R$ 306,85, janeiro R$ 305,40, queda de 1,17%. Muito bem, mercado do açúcar. Depois das últimas sessões de queda, o açúcar na Bolsa de Nova York encerrou a quarta-feira em alta. Segundo analistas, a alta do petróleo acabou puxando o açúcar. O petróleo hoje subiu quase 3% acima dos $70 por barril. Numa análise de mais longo prazo, feita pelo Citigroup, a expectativa é que em 3 meses o açúcar possa subir aí dos atuais 21 centavos de dólar por libra-peso para algo próximo aí de 24 centavos de dólar por libra-peso. Em 12 meses pode chegar aos 25 centavos. Essa análise leva em conta a previsão de uma queda nas exportações de açúcar do Brasil e a manutenção da proibição das exportações na Índia. Vamos então conferir os preços lá em Nova York. Março manteve ali na casa dos 21 e 28 centavos de dólar por libra-peso. Maio, 17,78. Julho, 19,08. E está na hora de saber o que aconteceu no mercado do café. O mercado do café trabalhou com fortes baixas nas bolsas internacionais em um movimento de ajustes técnicos e realização de lucros depois das fortes altas nas sessões anteriores. Outro ponto que os analistas consideram que acabou influenciando aí na queda do Arábica hoje é o fato da trader de café, a Neumann Group, apontar que a safra de Arábica aqui no Brasil, a safra 25-26, deve chegar a 40 milhões de sacas. Ontem, a Volcafé tinha estimado 34,4 milhões de sacas. Mas o próprio anúncio aí da Neumann faz uma ressalva. Segundo eles, é muito cedo para avaliar a safra de café aqui no Brasil, principalmente nesse momento, tendo muita precisão em relação aos números. E, portanto, o dia foi de queda forte, mais de 1.000 pontos, mais de 1.300 pontos aí nos principais vencimentos, mas café se mantendo acima dos $3 por bushel, como você acompanha aqui na tela. E o tamanho da safra brasileira também foi destaque na entrevista que a Rafaela Ribeiro fez com o Eduardo Carvalhais, lá do escritório Carvalhais. Ele não descarta a possibilidade de novas emoções no mercado, principalmente com o clima no momento de enchimento dos grãos lá no início do ano. Vamos ver o que disse Eduardo Carvalhais. A verdade é a seguinte, há uma quebra importante, só quem quiser constatar, viajar por região produtora de São Paulo, de Minas, da região produtora de Arábica também do Espírito Santo, para constatar isso. E essa disputa, se essa safra vai ser 2 milhões para cima, 2 milhões para baixo, não modifica nada. Nós temos ainda que esperar o verão aqui no Brasil, nós estamos falando nos números de produção, contando com um clima normal até a colheita de 2025. Nós tivemos problemas de chuva em janeiro, fevereiro, março, e quando os frutos crescem, os frutos do café, então nós vamos ter que rever mais uma vez para baixo essa safra, né?
Então, isso mostra que nós vamos continuar convivendo com essas altas fortes e baixas fortes o tempo todo. Agora, por mais que chova janeiro e fevereiro, nós não vamos ter números maiores, os frutos crescem mais, as sementes, portanto, os grãos que nós falamos, crescem, ficam mais graúdos, mais bonitos, mas a quebra para 25 está feita. E depois fica aquela interrogação em 26, como é que vai ser? Nós vamos ter clima bom durante o ano todo de 2025, mas depois em 26 nós temos uma boa safra. O que vai acontecer na Colômbia? O que vai acontecer na América Central, na África, no Vietnã, na Indonésia? Ou seja, com tudo isso, sem ter um estoque grande, e agora com o consumo começando a crescer do modo mais substancial na China, né, que está aos poucos se transformando num consumidor importante de café, está aí o quadro armado. Eu acho que nós não vamos ter nenhuma modificação nisso. Os preços devem continuar bons, sobem, descem. Hoje foi um dia de queda, um dia de realização de lucros, porque já estava numa posição há muito tempo. Talvez fundos revendo o modo de trabalhar depois de um bom tempo com esses contratos, tudo isso não dá para se saber. E a queda de preços do café lá na Bolsa de Nova York acabou influenciando o mercado físico também. Na tela a gente vê algumas variações em Guaxupé, por exemplo, queda de 2,37%, e em Franca, interior de São Paulo, queda de 3,43%. Destaque aí para Machado, lá no sul de Minas, onde a cotação ficou em R$ 2.070 por saca de 60 quilos, uma queda de quase 6%. Muito bem, está na hora da gente falar sobre o mercado do milho. O relatório de oferta e demanda divulgado ontem pelo USDA seguiu influenciando os preços do milho na Bolsa de Chicago ao longo de boa parte da sessão dessa quarta-feira. O cereal tem suporte no aumento das previsões de demanda americana para alimentos, sementes, uso industrial, produção de etanol e também para as exportações. Mas no final da sessão acabou passando aí por uma venda técnica e isso fez o mercado encerrar de forma mista. Nos primeiros vencimentos a gente percebe aí que o mercado acabou ficando no vermelho, dezembro 4,38, queda de 2,5, março 4 dólares e 48 centes por bushel, uma queda de 0,75, já o maio acabou encerrando com leves altas a 4,55. E a Agrinvest destacou os fortes ganhos registrados aí para as cotações do milho na B3 ao longo dessa quarta-feira. O movimento está estimulando vendas da safrinha e, segundo os analistas lá da Agrinvest, as vendas antecipadas estão fortes, já que as margens ao produtor e aos exportadores está bem melhor que no ano passado. Então, olhando para as cotações, a gente tem um janeiro fechando aí acima dos R$ 76 por saca, março R$ 75,51 e o maio com alta de 0,85%. Muito bem, está na hora da gente falar da soja. O mercado da soja teve uma alta pontual nessa quarta-feira, mas segundo o Carlos Cogo, lá da Cogo Inteligência em Agronegócios, os fundamentos continuam negativos para os preços, essencialmente por conta de uma grande oferta que deve chegar principalmente da América do Sul, principalmente aqui do Brasil. Segundo o Cogo, a demanda também deve crescer, no entanto, é um crescimento menor do que a oferta e, portanto, esse desequilíbrio pode trazer pressão nas cotações. Veja o comentário de Carlos Cogo sobre o mercado de hoje e como os preços estão trabalhando para a soja. Claramente de queda, o cenário praticamente não muda, é um cenário baixista, com todos os vencimentos futuros do ano de 2025 e também do ano de 2026, 2 anos à frente, ou seja, sinalizando 2 temporadas ainda de cotações baixas, claro, sinalizando isso neste momento, né? Cotações bem abaixo da média histórica nos últimos 10 anos e refletindo um cenário fundamentalista baixista, que é um cenário que envolve estoques finais globais de soja em patamares recordes, relação estoque global final e demanda global relativamente a segunda maior da história, expectativa de uma colheita cheia e recorde na América do Sul, com o clima favorecendo o andamento das safras no Brasil,
na Argentina e no Paraguai, nos 3 principais players da região. Então, isso constitui todo o cenário baixista de longo prazo. Daria para agregar um quarto fator, que já é conhecido do mercado, que é a vitória de Donald Trump. Donald Trump ele é baixista para os preços futuros dos grãos. A leitura dos traders, a leitura do mercado é que Trump vai criar conflitos comerciais com parceiros americanos. Isso vai gerar retaliações e Estados Unidos vão perder participação no mercado global de grãos. Então, seriam ao todo 4 fatores predominantes aí para determinar os fundamentos baixistas da soja no curto, médio e longo prazo. E nessa entrevista que o Carlos Cogo deu para Carla Mendes, ele destacou também que a soja subiu 27% em reais por saca no acumulado aí desse ano de 2024. Segundo ele, isso se deu por conta principalmente da alta do dólar que chega a 24% no ano, anulando, portanto, uma grande parte aí das baixas da soja na Bolsa de Chicago, um recuo que foi de 21%. Fica a dica para você assistir a entrevista completa no Notícias Agrícolas. E a cotação acabou encerrando com leves ganhos. O janeiro, primeiro vencimento, fechou a 9,95, com uma alta de 0,75. O maio, referência para a nossa safra aqui no Brasil, 10,13, 10 dólares e 13 centos por bushel, alta de 3 pontos mais 75. E o dólar fechou em baixa frente ao real pela segunda sessão consecutiva nessa quarta-feira, com os investidores digerindo aí um noticiário mais positivo para o mercado emergente, principalmente lá no exterior, e realizando, obviamente, ajustes diante dos patamares históricos que a moeda americana alcançou nos últimos dias. Dessa forma, o mercado voltou a trabalhar abaixo dos R$6, fechou hoje a 5,97 com uma queda de 1,3%. Muito bem, com essas informações encerramos mais um fechamento de mercado. Agradeço a sua atenção e audiência e fique ligado que amanhã a gente volta com novas informações.